Pessoal, boa noite a todos. Hoje está um pouquinho mais tarde, tá, gente? Mas o importante é a gente realizar o nosso trabalho aqui. Deixa eu dizer uma coisa, fique até o final desse vídeo que eu vou fazer um comentário, vou passar uma dica para vocês importante, principalmente para quem investe em ações, tá? Então vamos dar uma olhada no mercado agora, petróleo em Nova York, crude lá, Ih, gente, Sweet Crude Light, tá? O WTI cotado em Nova York, o petróleo trabalhando em queda. Tem uma notícia, reunião da OPEP, nos holofotes estão estimando que a OPEP, a organização dos maiores produtores de petróleo do mundo, vai fazer uma redução, um corte na produção. Estão estimando, está $86 o barril. Ó. Então isso pode levar o preço do petróleo, né? Se a OPEP cortar a produção mesmo, eleva. Então fiquem de olho aqui na Petrobras, ó, que no intradiário de 30 minutos, a abertura, depois de forte alta, né, na segunda-feira, um gap gigantesco saindo lá de 29,81 e abrindo a 31,91, tá? Forte gap, trabalhou de lado na segunda, mas ontem, né? Hoje abriu para cima e já preencheu o gap deixado e veio quase preencher o anterior. Então, assim, é fundamental esse dado, né, da OPEP ser divulgado para que nós saibamos qual é a tendência do ativo. O governo estuda, perdão, gente, mais uma redução no preço da gasolina aí. Vamos ficar de olho nisso, tá? Lá fora, o mini S&P trabalhando para baixo, 0,49 de queda, e mini Nasdaq para baixo também, 0,54. Na Ásia, feriado local na China, só temos aqui a bolsa por enquanto, de Jacarta lá, trabalhando, 0,45 de alta, tá? Índia também 2,25 para cima. E isso aqui o que é? Dow Jones, Itália. Bom, com certeza esse Dow Jones é um índice que não tem nada a ver com a Itália, tá? Assim, é índice italiano, porém não é o da bolsa da Itália, tá? Então, mercado para baixo, né? Nesta terça-feira, mas aqui já abre como quarta-feira, tá? Dia 5 aqui já, tá bom? Bom, Ibovespa, vamos dar uma olhada lá o Dow Jones, a tendência? Aqui desceu, mas lá o Dow Jones se manteve estável, porque um dia anterior, ó, a alta ela não foi tão forte quanto aqui. Aqui abriu com gap lá em cima. Dow Jones foi para cima e hoje continuou, enquanto ontem aqui foi gap para cima e já desceu, né? A diferença do mercado, né? Assim, eu tenho que ficar atento para saber o seguinte: o mercado está colado ou descolado, né? O nosso BR20 também. Olha a puxada, né? Foi muito além da puxada lá de fora, né? E depois o BR20 lateralizado. Mas a grande puxada foi na segunda-feira. O Ibov, vamos ver o Ibov já. Vale do Rio Doce, Itaú de lado, hoje, todo mundo de lado, inclusive o petróleo aqui, né? E também, vamos dar uma olhadinha. Teve dado da Tesla, deixa eu ver aqui, a Tesla saiu informação, ela caiu forte. Pera lá, deixa eu dar um refresh aqui nesse gráfico. Tá
com problema no gráfico, gente. A base não foi corrigida. Tem uma queda forte aqui e desdobramento, etc. Então deixa a Tesla de lado aí. Hoje não vai dar para falar de Tesla, não. Tem que corrigir o movimento do gráfico primeiro. Então vamos para os principais ativos. Ibovespa na tela. Vamos falar de juros, índice futuro, dólar futuro. E um dado importante é esse rompimento aqui do índice, né? Era uma resistência, o índice à vista, trabalhando dentro de um canal, em gráfico diário. Esse canal, dentro desse canal mais longo, havia um retângulo, chegou a ser perdido para baixo o retângulo, né? Com todos aqueles rumores promovidos pelas agências de pesquisa, né? Que pregaram uma peça nos eleitores, nos brasileiros, nos investidores em todo o mundo. Tem alguma coisa errada aí? Não é possível, né? Tá certo isso? Independente disso, vamos entrar nesse campo. O importante é que, veja bem, você investidor, todo aquele cenário montado antes das eleições, ó, né? Lá no dia 29, sexta-feira, 30, 29, quinta, puxaram o mercado para baixo. Na sexta, o mercado se recuperou do nada, foi testar em 2 pregões, ó, 2, 3, 4, 5 pregões para cair, ó. E em 2 eles puxaram o mercado para romper a máxima do retângulo novamente. Então assim, é de doer, né? É difícil pegar esse movimento, quase impossível. Alguém sabia de alguma coisa aqui. Tinha ter alguma coisa errada aqui, né? Até porque as pesquisas aqui ainda traziam a possibilidade do cenário político eleitoral ser decidido no primeiro turno. E isso daqui não era para acontecer, então, né? Então, peraí. O que aconteceu com o investidor? Do nada deu a louca na turma? Perdeu. Vamos comprar logo, gastar todo o dinheiro que a gente tem. Se der errado, deu, fazer o quê? Não é assim que a banda toca, né? Tava todo mundo cauteloso aqui ainda. Muita cautela prevalecia. O cenário era de risco elevado. Do nada, a turma decide entrar. Pra cima de mim não, né, meu irmão? Tô há bastante tempo nesse mercado aí, isso não existe. Tem alguma coisa mal contada, né? Uma história mal contada aqui. Bom, de qualquer maneira, deu o segundo turno e aí olha o que aconteceu lá na segunda-feira. E hoje começou para cima e Ciro Gomes já foi lá e apoiar o Lula e o mercado todo, ó, não gostou. Então tá óbvio que os investidores, né, que o mercado espera que a situação do Brasil continue sendo administrada do jeito que está. Não querem mudar, não. Por enquanto não é essa a expectativa. Então tá claro que a psicologia do mercado é essa. Isso aqui é o mais importante. E à medida que novas pesquisas forem sendo divulgadas, a gente vai sofrer um pouco com volatilidade nesse mês de outubro aí e início de novembro, mas é o que tem para hoje. Então fiquem atentos em relação a isso, tá bom? Se serão manipuladas ou não, né? É outra história. O povo acho que já depois desse primeiro turno aí manipulado aí de pesquisa eleitoral, segundo turno o pessoal vai ficar mais esperto. Isso pode
o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então, atenção aí, tá? Eu acredito, no meu ponto de vista, é um momento importante que o investidor precisa participar do mercado se ele quer ter uma rentabilidade até o final do ano. Se tudo der certo, no sentido de se a economia se manter do jeito que está, com a administração que está, é muito provável que o desempenho da bolsa até o final do ano melhore ainda mais, tá? Tem 116 mil, tá? 116 mil. Olha onde está 122 aqui, ó. E depois, ó, olha onde está 130 mil. Existe essa possibilidade, hein? Então, é risco, mas tem que participar, não tem jeito. O cenário está se desenrolando para esse lado, pelo menos por enquanto. Tá bom? É o meu ponto de vista, e fiquem atentos no seguinte detalhe: o mercado internacional está muito complicado. Estados Unidos, recessão, inflação, o desemprego, o Fed está querendo aumentar, fazer com que o desemprego dê uma piore, né, o emprego, né, que o desemprego aumente, para que dessa forma ele consiga segurar a inflação. Olha, não deu certo aqui no Brasil isso. Estávamos com 14 milhões de brasileiros, entre aspas 14, porque eu não acredito nesses 14. Eu acho que tem uns 20 milhões lá, naquela época era 14, tinha uns 20. Agora deve estar com uns 16, 15 aqui no Brasil, né? Então, assim, muito desemprego ainda. Mesmo com desemprego alto, a inflação voou, tá? E agora, o que está segurando a inflação combustíveis, né, para baixo, gás de cozinha, diesel, petróleo, álcool, tudo para baixo. Isso segura bastante a inflação, não mostra que a inflação está alta. Alguns produtos foram zerados, né, impostos, e eles também seguem aí ajudando a cesta básica a se manter com uma inflação bem abaixo do normal. E a taxa de juros lá nos 13,75. Tá longe, né? Bom, o Banco Central parou de aumentar juros, mas esclareceu que qualquer número diferente na economia mostrando que a inflação aumenta, eles vão aumentar juros. Então, e outras, estamos aí caminhando para o final de ano, então tem festas, né, toda aquela comemoração, 13º, tem dinheiro entrando no bolso do brasileiro, isso pode dar uma pressionada aí na inflação daqui para o final do ano. Então vamos ficar atento a isso também, cuidado, cautela com isso, tá bom? Em relação ao dólar, né, o dólar se desvalorizando, né, o Brasil então mostrando que a economia está melhorando. Ao contrário, lá da Europa, né, onde o euro, a libra esterlina se desvaloriza em relação ao dólar, o real está bem valorizado em relação ao dólar, que mostra a euforia em relação da nossa economia, né? O Brasil está conseguindo, pelo menos, não sei se fictício isso, estão mostrando números fictícios, mas assim, tem que ser real, né, o número. Quando eu falo fictício é que é um dado manipulado. Espero que não seja, né, que esses dados que estão sendo divulgados sejam reais, realmente. O Brasil está saindo de uma situação difícil à frente dos europeus, asiáticos, etc., e até do norte-americano. Então, enquanto as economias do mundo estão sofrendo mais, nós já sofremos no início e agora a gente está conseguindo sair desse sofrimento aí, com dados importantes de economia. E o real se valorizando mostra que tem confiança na economia, né, o investidor, e isso joga a bolsa para cima, né? Aí reflete direto na bolsa, por isso que tem essas altas aí. Então esse é o cenário que a gente vai encontrar em outubro. Atenção, então vou passar a dica, que a dica
Foque então dessa forma em ações ligadas a mercado interno. Tudo bem? Mercado interno, ações e empresas que estão constituídas aqui dentro do Brasil, que não está exportando, nem tem negócios lá forte lá fora, porque se tiver, vai ser prejudicial. No caso, negócios ligados para o mercado interno, tá? Quem é fornecedor de matéria-prima, de serviço, de eletricidade, tudo aqui para dentro. Ações que têm esse perfil vão ter um desempenho melhor, no meu ponto de vista, tá? Então fiquem ligados a isso aí. E vamos dar uma rodada aqui no índice futuro. O índice futuro rompido também é uma bandeira para cima, né? Eu já tinha percebido, né, que o Ibov estava de lado, mas aqui havia uma inclinação, ó. É uma bandeira mal formada, quase formou um triângulo contrário aí, ó, um triângulo, olha aí, invertido, que a gente chama, né? Mas rompeu para cima. Esse rompimento, se esse mastro aqui for, como que eu posso dizer, se ele for reproduzido para cima, olha lá, ó. Nesse ponto mais fundo, eu terei 124 mil pontos é resistência. Perceba que tem aqui um oco invertido sendo formado, né? Com a resistência, hoje essa resistência foi testada, tá cá, ó. Resistência, né, no 117.500 foi rompida, mas voltou, fechou abaixo dela. Então quer dizer o seguinte: pullback em formação por enquanto. O Bollinger abriu a boca. Temos média de 200, que era uma resistência no futuro, no índice futuro, mas foi rompido com gap. Qual é o problema? 111 mil é suporte do 111 mil é suporte do gap. Então, se vier até topo anterior e continuar a escalada para cima, é maravilhoso, né? Se ele ficar de lado aqui, a média vai encontrar ele aproximadamente ali, ó. Pode ser que encontre lá no 115, pullback até o 115, tudo bem. E aí ele vai embora depois. Espero que eu esteja certo nessa conclusão aqui, né? Nesse estudo. E dólar, vamos ver dólar, né? O dólar, eu havia passado com um colega aí que 5,42, chegou a romper 5,42, que é a média aqui, ó, de 200, rompeu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então a resistência agora, ela continua lá no 5,42, ó, mas 5,47 é outra resistência, tá? A média desce, então esse gap deixado aqui, ó, é resistência também, agora 5,36,9, tá? E suporte, bem, se segurou o mercado hoje no suporte, né? Ó, forte suporte no 5,15 ali, ó, chegou a furar o 5,15, né? Chegou a furar beliscou, né, para baixo, 5,14,4, beliscou, mas deu uma beliscadinha, não chegou nem no Bollinger. O Bollinger abriu e ele fez um repique hoje. Depois do enfraquecimento dos ativos, ele deu uma repicada. Se segurou então no 5,15, praticamente, né? Se perder aqui o 5,15 até o final de semana, ó, 5,18, 5,11 ali, depois de 5,11, ó, 5,8, 5,5,
Depois 5 conto e 4,95, hein? 4,95 é suporte também, ó. 5,8 é suporte. Por que 4,95? Tá lá atrás, ó. 488, não é nem 95. Aqui tem um 95 aqui. Aqui, ó. Esse fundo é o 95. Esse cara aqui. Esse aqui é 488. 89 alguma coisa. Deixa eu ver exatamente qual que é. Mínima 4888, tá? Então esse é o dólar aí. A B3 também tá barata, né? Tem mais caixa do que dívida, mais dinheiro em caixa do que dinheiro de dívida, então a B3 foi bem, né? Foi bem, está indo bem. Só que ficou um pouco cara, né? Teria que fazer um pullback mais forte para dar a oportunidade de entrar novamente nela. Agora ficou meio cara. Apesar do Bollinger mostrar que está em canal de alta, né? Tem linha de tendência aqui, ó, fortalecendo a ideia. Mas assim, ela acabou ficando um pouquinho para trás, né? Minha pessoa não me passou nenhuma ação aí, então eu não vou falar de ação nenhuma, a não ser essas blue chips, que são as que seguram o volume do Ibov diariamente. Metade do volume está concentrado nessas 10 ações aqui, então vamos falar delas. Tudo bem? Olha lá, testou lá a linha superior do canal e desceu, já reduzindo, já penetrou no Bollinger, tá bem dentro do Bollinger, é resistência lá, né? Começou a enfraquecer já. Ambev é outra ação que tem menos dívida do que caixa, né? O caixa é maior, bem maior do que a dívida. Testou resistência, superou e veio para resistência. Pullback aqui na máxima anterior, era 16,24. Também outra ação que penetrou demais ali no Bollinger. O Bollinger com a boca aberta, mas tem que fazer um pullback. Vamos ver até onde vem esse pullback aí. Dependendo do ponto, pode ser uma oportunidade, viu? VEG. Hoje a VEG recuou. Vou colocar o grid por mês. O mês começou ontem, segundo dia útil aí. Já recuou. Esse recuo é importante, que ou você entra agora ou já, se houver um rally mais adiante, se as novas pesquisas começarem a sair com Bolsonaro na frente, e é isso que o mercado quer, o mercado começa a bombar, pega um rally, se ele vencer as eleições, detona o rally, já vai, lá quando ele vencer as eleições, já vai ter o rally, lá já vai ser realização do rally. Então não vai ter mais chance de entrar. Tá? Porque quando vencer lá, só dia 15 de novembro, o Bolsonaro venceu. Vamos supor que aconteça isso. No outro dia, segunda-feira, já a turma já vai entrar batendo, vendendo tudo que ganhou, já realizando o lucro no final do ano, tá? Aí você esquece esse ano. Ok? Itaú, representando os bancos aqui, a ação do Itaú, que foi bem também. Independente de quem ganhar, no caso dos bancos, eles colocam dinheiro em todo lado, entendeu? Então, independente de quem ganha, está do lado deles. Eles vão continuar tendo informações privilegiadas e tudo mais aí. São assim, né, com os empresários, ministros, tudo mais. Então, sempre, presidente do Banco Central, os caras sabem tudo que acontece. E até eu, né, que sou mais tontão, né, diante de um cenário desse, né, uma situação, caraca, dessa, eu me daria bem, né? Aí fica mole. Bom, tem gap também, né? E tá penetrado lá no... Você vê que todas as blue chips aqui, pode refletir aí, ó.
Olha, pelo dinheiro que entrou aí, gente, né, que eu mostrei lá para vocês, 37 bi no na segunda-feira, ontem, de volume. Sei não, hein? Pode ter entrado um capital estrangeiro aí. A gente vai saber amanhã, né? Amanhã, quem tiver o boletim de volume é gringo, pode ser gringo aí que entrou, tá? Quando o dinheiro de gringo entra, ajuda a bater no dólar. Então, mais um dado para fortalecer essa ideia. O dólar afunda, e afundou muito forte. Poderia sim ter entrado uma grana forte aí gringa nessa brincadeira aí, tá? De segunda-feira. Precisa só confirmar isso. Porque se for uma verdade e o cenário está se desenhando para um Brasil coerente, né? Pode vir mais dinheiro de fora, hein? Atenção aí. Banco do Brasil. Desculpa, a gente tá... De repente me deu uma alergia, deu umas espirradas aqui do nada. Mas assim, Banco do Brasil. Banco do Brasil, rapaz, tá descontado e tal. O pessoal fala que tá barato, mas assim, vou pagar essa linha, não vou nem colocar linha nenhuma aqui, tá? Ó, tô vendo a formação aqui, ó, uma espécie de canal de baixa com uma leve inclinação, foi rompido para cima nesse movimento aqui de hoje, né? Aqui testou resistência, mas hoje ele fez um envolvente de baixa forte, veio parar na média de 50, grande pullback, preencheu o gap. O Banco do Brasil então tem suporte, ó, nos 38,16 na linha inferior do Bollinger. Pode ser uma boa oportunidade também, né? Dependendo aí, o pessoal saiu batendo, vendendo aí, ó, o Banco do Brasil. Por quê? Será que o dado do Ciro apoiando o Lula deu medo na turma aí? Pode ser, pode ser. Aí, ó. Isso aqui é Santander, gente. Santander Brasil rompendo. Deixa eu escrever isso aqui. Pera aí. Cadê minha caneta? Bom, tô sem caneta aqui agora. Depois eu... Santander Brasil rompeu média de 200 e fez pullback nela. Antes dela. Vamos ficar de olho, porque a partir do momento que o ativo superou a média de 200 e se manteve acima dela, pode indicar excelente oportunidade de entrada, tá? Essa é a verdade. O que vem pela frente a gente não sabe. Eu estou falando em cima de histórico de preço. Todas as vezes que isso aconteceu no passado, a grande é a probabilidade dele arrebentar para cima. É grande, é. Para isso não aconteceu. O que pode atrapalhar? Política, eleições. Dá errado, o que a gente está pensando, né? Se der errado assim, não estou falando por mim, porque eu sou totalmente isento em relação a isso. Estou falando de investidor. Investidor não vai gostar e sai fora da bolsa. E aí é onde isso pode atrapalhar. Então, existe risco? Existe. Existe e não é baixo, é alto, altíssimo. Porém, se você não se arriscar, você não tem retorno. Então, é um momento de um risco saudável para se correr. Vale a pena de correr o risco? Vale. Porque uma vez que der certo o teu pensamento, pode ser que você tenha bons frutos para colher mais adiante. Vale do Rio Doce, feriado na China, tem gap para ser preenchido lá no 77,70, lá de trás, e uma média de 200
segurando o movimento 76,63 lá. A máxima de hoje praticamente. Então você tem que tomar cuidado aqui com o valor doce, porque o dólar caindo. Se o minério de ferro, na volta do feriado dos chineses, recuar, é lenha pullback aqui, tá? Aqui no caso da Petrobras tem a OPEP, ó, envolvente de baixa, perigoso, né? Perigoso e suporte um pouco mais abaixo. Mas tem reunião da OPEP lá, lembra? O Bollinger recuando e querendo fechar a boca. Ou seja, a volatilidade que estava mais alta diminui, começa a oscilar menos, né? Olha lá, quando vai diminuindo, ó. Olha aqui atrás, ó. Fica ali de lado, até arrebentar para algum lado. E é isso que pode acontecer com o ativo nos próximos pregões, tá? Fique de olho. A Petrobras tem uma vantagem, tem um mercado de opção bem líquido, a Vale também, Vale do Rio Doce. Então, ainda que haja uma queda assim, você ainda consegue fazer uma proteção, né? Lançar uma opção e na queda você protege sua posição até um determinado limite, né? Mas tem liquidez para isso. As outras ações, a maioria não tem. Então, a proteção fica mais difícil. Magazine Luiza, a gente tá na tela, a última ação que a gente vai... Olha lá, rompeu média. E professor, você tinha falado de taxa de juros lá atrás, né? Pois é, ponto bom aqui, 3,50 era uma boa entrada aqui, né? Ó, foi embora. Tá quanto? 5,09. Lindo, lindo, lindo. E agora, rompeu média, ó. Lindo, 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 mas fez uma estrelinha cadente ali. Não, é um doji, né? Um doji, uma estrelinha simples. Uma estrela simples de doji, ó. Vamos ver os próximos capítulos até sexta-feira, né? O back até média de 200 seria saudável, hein? Daria uma boa entrada novamente aqui. Até buscar os 5,87, que é a média de 200 exponencial. Valeu? Obrigado pela... Então tá aí, né? Obrigado pela... Obrigado nada, né? Não é mais live ao vivo aqui, vai ficar gravado, mas assim... Vocês vão assistir, deixa o joinha lá e agradeço vocês pelo joinha, então, tá? Boa noite a todos, bom descanso, a gente volta mais no final de semana. Lá pra quinta ou sexta. Tchau. Boa noite.